E sem mais delongas, vamos entrar na nossa situation. Two friends are still talking about Black Friday. Lembrando que nós começamos o diálogo na aula passada, falando sobre Black Friday, onde eu apresentei o que Black Friday de fato significa. Não é essa ideia apenas de desconto que as pessoas têm na cabeça, e muito menos Black Fraud. Se você não assistiu a aula, recomendo que você faça isso. Ela está disponível e continuará disponível até o fim da imersão. Aliás, todas as nossas aulas da imersão são gravadas e disponibilizadas até o fim da imersão, então aproveite, beleza? E hoje, esses dois amigos continuarão este mesmo diálogo, começando com uma palavrinha que eu acredito ser muito nova para vocês. Yo! Aí eu não sei, mas eu vou perguntar. Alguém aqui conhece essa palavra yo, Y-O? Está no início dessa primeira frase. Alguém sabe o que yo significa? Se souber, coloca aí nos comentários que eu quero saber. O que yo significa? Se você não souber, digita eu não sei. Lembrando que eu não consigo fazer isso sozinho, tá? Eu preciso da participação intensa de todos vocês. Não existe professor sem aluno, não existe aluno sem professor, a gente precisa caminhar junto, então fique à vontade para participar intensamente. A Celso está perguntando aqui, para ver se confirma, né? Seria você? Seria uma abreviação de you? E várias pessoas dizendo que não sabem. Ok. Yo é como se fosse um... Em São Paulo, acho que eles usam mais o mano, né? E aí, mano, sabe? É o yo. Aqui, mais próximo do Rio, por exemplo, a galera vai usar mais o quê? Aqui em Minas, muita gente usa compadre, né? É uma expressão, uma forma da gente conversar com um amigo, mas na gíria, exatamente isso. É uma gíria e a gente usa ela para falar com o outro, mas para chamar atenção, mas naquele momento em que a gente está chegando e fala, e aí, meu irmão? Sabe? É isso, é o yo, ok? Yo! É isso, beleza? Então é uma gíria, tá? Uma gíria, guarde bem isso. A pergunta do amigo agora é, did you get yourself? Agora, você precisa precisa lembrar da aula passada. Na aula passada, um dos amigos queria comprar um celular, não é? Na Black Friday. O outro queria comprar um computador, lembra? Então, o amigo que ia comprar o computador está perguntando para o amigo que ia comprar o celular se ele comprou o celular. Então, ele pergunta, did you get yourself? Ok? Eu quero ressaltar aqui uma coisa que nós falamos na aula passada igualmente, que foi aquela diferença entre o have you seen, não sei se você vai lembrar aí da aula passada, have you seen, e daquela outra que alguém aqui, eu não vou me lembrar quem, mas fez a pergunta, Marcelo, mas eu não poderia substituir o have you seen para did you see? E aí eu expliquei que existe essa diferença do tempo, né? Eu posso dizer eu fui para os Estados Unidos e dizer I went to the United States. Mas se eu usar esse went, que é o passado do go, eu preciso de dar o tempo. Lembra disso? Eu digo em 1990, eu tenho um tempo exato. I went to the United States in 1990. Beleza. Se eu não sei o tempo, eu uso uma outra estrutura que não existe em português. Uma estrutura que em inglês é chamada de present perfect, que consiste em o verbo have mais o passado particípio do verbo. Eu não quero entrar em gramática com você, mas estou só relembrando o que nós mencionamos na aula passada. Aqui, neste caso, eu estou usando o passado simples. Estou usando como se eu tivesse um tempo. E eu quero saber agora, principalmente para as pessoas que estiveram presentes na aula passada, por que neste caso, se eu não tenho um tempo específico na frase, por que eu estou usando o passado simples? Por que eu uso did you get? Quem saberia, conseguiria me responder essa pergunta? E a Fabiana está perguntando aqui se o yo é tipo wow. Não necessariamente. É mais um, meu irmão. E aí, meu irmão? Entendeu? E aí, xará? Tá? Entendeu? E aí, você consegue me responder essa pergunta? Saberia por qual motivo eu usei aqui o did you get? E não have you got, por exemplo?
quando nós usamos o passado simples, nós usamos porque nós temos um tempo específico, lembra? Mencionei isso na aula passada. E dei o exemplo para você agora. Quando eu digo 1990, eu estou te dando um tempo específico, quando aquela ação aconteceu. Algo não existente em português, mas em inglês comumente usamos o have mais o passado participio do verbo, que é o present perfect, para falarmos da mesma coisa, exceto que agora nós não temos tempo específico. A diferença é que quando eu pergunto did you get your cell, eu sei exatamente quando o amigo comprou o celular. Tem que ter sido na sexta-feira. Tem que ter sido exatamente na sexta-feira da Black Friday. Ou seja, na sexta-feira após a quarta quinta-feira do mês de novembro, percebe? Então eu tenho um tempo específico que não está escrito na frase, mas está implícito na frase. E é aí que você tem que se atentar. Ok? Você se atentando ao tempo específico implícito na frase é o que faz a diferença aqui. Eu não descrevi que foi sexta-feira, mas é óbvio que foi sexta-feira, porque o amigo ia comprar o celular exatamente na sexta-feira, na Black Friday. E Black Friday é só Friday. Não tem Black Friday na primeira semana de novembro, por exemplo, nos Estados Unidos. Black Friday é na sexta-feira. E é só, porque Friday significa sexta. Tá bom? Mas falamos sobre isso na aula passada. Se você não assistiu, assista a aula passada e você vai entender melhor. Então, repare agora na pronúncia do did com o you. Como o you tem esse y no início, o som, a gente linka e fala did you. Ó, you. Muito comumente, principalmente na região sudeste aqui do nosso país, a gente tende a pronunciar os T's e os D's com esse som de ti e de di, não é? Vinagrete, gilete, canivete. Mas, se você for para o norte e para o sul, muito possivelmente você escutará as pessoas falando vinagrete, gilete, canivete. Então, isso vai variar muito de região para região no país. Nos Estados Unidos, quando nós temos ou em inglês, perdão, quando nós temos uma palavra que termina com o som de D ou o som de T, e a próxima começa com esse som de Y, ok? Como é o caso de you, a gente tende a linkar e esse D e esse T é pronunciado D e T, ok? Did you, get your. Viu? As próximas palavras acontece a mesma coisa. Você tem a palavra get que termina com o som de T. O your começa com o som de Y. Então, get your. Did you get your cell? Viu a pronúncia ou não? Did you get your cell? E aí, o que você geralmente ouve nos cursinhos de inglês? Did you get your cell? Gente, eu acho isso a coisa mais engraçada do mundo, porque é um inglês tão robotizado, tão mecanizado, tão inexistente, e a pessoa está aprendendo aquele negócio, achando que ela está aprendendo o inglês certinho, bonitinho, realmente está. Mas aí, quando ela vai assistir um filme, ela não compreende o filme. Ela vai viajar para fora do país, ela não sabe o que o outro está falando. Ela ouve uma música, ela jamais é capaz de entender. Por quê? Porque está treinando um inglês que não existe. Você precisa de falar inglês naturalmente. E como é que é naturalmente? Did you get your cell? Ok? Assim como nós fizemos na aula passada, você que está chegando aqui hoje, eu vou dizer para você fechar os seus olhos. Você que estava presente na aula passada já sabe. Feche os seus olhos e não leia. Porque se você lê, você procurará os padrões linguísticos do português na hora de pronunciar. E você precisa, neste momento, seguir o mesmo padrão de aprendizado linguístico natural do idioma, assim como você fez em português. Ouvindo e repetindo. Na época que você aprendeu a falar, você não sabia nem ler nem escrever. Então esquece esse negócio agora. Foque na escuta e na repetição, na fala do idioma. Portanto, feche os seus olhos, eu vou lhe dar a oportunidade de me escutar falando e a oportunidade de repetir aí do outro lado, para que assim você possa pronunciar essa frase. Vamos lá? Yo, did you get your cell? Yo, did you get your cell? Yo, did you get your cell?
Ok? Bacana? Isso aí, isso aí. Agora, o amigo diz que, ele confirma que comprou o celular dele, então ele diz yeah. Ao invés de ele falar yes, ele usa uma forma mais informal do yes, que inclusive foi passado para vocês na aula passada igualmente. Yeah, ok? Yeah. E a gente tem três variações, vai. Você pode dizer yes, você pode dizer yeah, você pode dizer yeah, e tudo tá certo. A diferença é que o yes é o mais certinho. Se você vai numa entrevista de trabalho em inglês, dependendo da empresa na qual você está procurando emprego, demanda-se sim um inglês mais formal, yes, se encaixa melhor, e dependendo da situação, como é o caso aqui conversando com amigos, você vai usar um yeah, vai usar um yeah, funciona bem, tá? Então ele diz, yeah, man, e essa palavrinha man não quer dizer homem, tá bom? Apesar de ser homem. Apesar da palavra homem ser man, o que o amigo está dizendo aqui é cara. Sabe o nosso cara em português? Ele está dizendo, yeah, sim, cara. É isso que ele está dizendo. Tá? Yeah, man. E aí ele fala look. Quando ele diz look é para olhar. Quando ele diz isso, automaticamente eu enxergo na minha mente a situação acontecendo. Os dois amigos conversando, um pergunta se ele comprou o celular e o outro diz, comprei. Olha só, e mostra. Quando ele diz look, é como se ele estivesse apontando, sabe? Look. Entendeu? Ficou claro? Tá fácil, né? Então vamos repetir. Yeah, man, look. Yeah, man, look. Yeah, man, look. Very good, very good. É isso aí. Aí o amigo vê e diz nice. O que nice significa? É o mesmo que cool, que a gente viu na aula passada. Maneiro, legal, bonito, bacana. Tá? Nice. 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 Já que ele perguntou se ele comprou o celular, ele também, agora o outro amigo, né, quer saber se ele comprou o computador dele, né? Então ele diz, and you? E aí eu quero lembrar você da aula passada em que você viu 3 formas diferentes de falar and you. And you é essa que está aqui na tela. Mas eu apresentei para vocês na aula passada o how about you e o what about you, lembra? Guarda, essas 3 são todas elas são muito utilizadas. Aqui hoje a gente vai usar o and you. Let's repeat. And you. And you. And you. Legal.